Olá a todos e bem-vindos. No mundo da construção, da indústria pesada, uma solda mal feita, bem, pode ter consequências absolutamente desastrosas. Mas como é que se garante que a pessoa por trás da máscara tem mesmo a competência necessária? É precisamente isso que vamos ver hoje, o processo de qualificação de soldadores. Um sistema que é, na verdade, crucial para a nossa segurança e para a qualidade de tudo o que se constrói. E esta pergunta é mesmo o ponto de partida. Porque, acreditem, ser um bom soldador, ter jeito, ter anos de experiência, não é a mesma coisa que ser um soldador qualificado. A grande diferença está num processo, num teste rigoroso e padronizado, e é esse processo que vamos desmontar hoje, peça por peça. Então, para que é preciso isto tudo? Por que é que existe este sistema? A resposta é surpreendentemente simples, por causa do fator humano. Por mais avançada que seja a máquina, no final do dia, a qualidade de uma solda manual depende da mão, do pulso, da perícia de quem está a segurar a tocha. Esta frase diz tudo, não é? A soldadura manual não é uma coisa automática, não é carregar num botão, é quase uma arte. E como em qualquer arte, o resultado final pode variar imenso de uma pessoa para outra. A qualificação é, no fundo, a forma que a indústria encontrou para medir esta habilidade de uma forma que seja objetiva e fiável. Ok, se o problema é a variabilidade humana, a solução tinha de ser um teste igual para todos. E é aqui que nasce o teste de qualificação. Pensa nisto como um exame prático que prova sem margem para dúvidas que um soldador consegue fazer um trabalho que cumpre os padrões de qualidade exigidos. Simples assim. Muito bem, vamos então mergulhar nos detalhes. O que é que acontece exatamente durante um teste destes? O que é que se está a tentar provar? E, mais importante, como é que se mede essa competência? A definição formal é esta que estamos a ver. Mas, para simplificar, a melhor analogia é mesmo a da carta de condução. Ninguém tem uma carta para conduzir no geral, pois não? Temos uma carta para carros, ou para motas, ou para pesados. Na soldadura, a lógica é a mesma. Um soldador não é qualificado em geral. É qualificado para um processo muito específico, com um material específico, numa posição específica. E o processo é mesmo metódico. Tudo começa com o soldador a executar a sua solda, sempre debaixo do olhar atento de um inspetor. Mas o trabalho não acaba aí de todo. Essa peça soldada, o chamado provete, é depois levada para um laboratório. Lá vai ser dobrada, esticada, talvez até radiografada com raio-x, tudo à procura da mais pequena imperfeição. Só se passar nisto tudo é que a competência fica validada. Agora vamos entrar na parte mais técnica, no coração do sistema, as variáveis essenciais. Basicamente são as regras do jogo, são os parâmetros que definem exatamente o que é que aquela qualificação permite fazer. E atenção, se alguma destas variáveis mudar no trabalho real, a qualificação pode deixar de ser válida. Vamos ver as mais importantes. Comecemos pelos números P. Isto refere-se ao material que está a ser soldado. É um sistema bastante inteligente para evitar ter de se fazer testes para tudo e mais alguma coisa. Em vez de qualificar um soldador para cada um dos milhares de tipos de aço que existem, por exemplo, os aços que se comportam de forma parecida durante a soldadura são agrupados. Torna tudo muito mais eficiente. Esta tabela ilustra perfeitamente como funciona. Se um soldador se qualificar a soldar um aço carbono do grupo P número 1, essa certificação passa a valer para uma série de outros aços dentro desse mesmo grupo. Não precisa de fazer um teste novo para cada um. O sistema reconhece, e bem, que a habilidade é transferível entre materiais que são semelhantes. A mesma lógica, exatamente a mesma, aplica-se aos consumíveis, ou seja, os eletrodos ou as varetas que se usam para fazer a solda. Os números F agrupam estes materiais com base nas suas características, o que, mais uma vez, simplifica e muito o processo todo. E o que é que isto significa na prática? Significa que um soldador que se qualifica a usar um certo tipo de elétrodo ganha automaticamente luz verde para usar outros do mesmo grupo. Isto poupa tempo, poupa dinheiro e foca o teste naquilo que realmente importa, a habilidade do soldador e não a capacidade de memorizar dezenas de consumíveis diferentes. Mas a coisa não fica por aqui. A espessura do material que se vai soldar, o diâmetro de um tubo, se usa ou não o material de suporte por trás, até à corrente elétrica. Cada um destes detalhes define os limites rigorosos da qualificação. Se um deles mudar no trabalho a sério, pode ser preciso um novo teste. E de todas as variáveis, há uma que se destaca. Uma que é, provavelmente, o maior desafio para qualquer soldador: a posição. Soldar contra a força da gravidade é aqui que se separam os bons dos verdadeiros mestres. A dificuldade aumenta de uma forma brutal com a posição. Uma coisa é soldar numa bancada, na posição plana, com a gravidade a ajudar. Outra, completamente diferente, é estar debaixo de uma estrutura, a soldar por cima da cabeça, a tentar controlar uma poça de metal em fusão que só quer cair. É um teste incrível de perícia e controlo.
E é aqui que entra um pouco de estratégia. Quando se escolhe a posição para o teste, o objetivo é sempre o mesmo: maximizar o que se consegue com aquele teste. É uma questão de eficiência, claro, mas também de demonstrar um nível de destreza muito superior. É mesmo um jogo de estratégia. Se olharmos para estas tabelas, o padrão é claro. Quem testa numa posição mais difícil fica automaticamente qualificado para as mais fáceis. A posição 6G, por exemplo, que é soldar um tubo inclinado, é basicamente o boss final da soldadura. Quem passa nestes testes prova que tem um domínio técnico tão grande que fica qualificada para praticamente tudo o resto. Mas atenção, porque obter a qualificação é só metade da história. E esta última parte é fundamental. Uma qualificação não é para a vida toda. É preciso mantê-la ativa. E antes de falarmos sobre a manutenção, é crucial perceber esta diferença. A qualificação do procedimento é como testar uma receita de um bolo. Prova que, se os ingredientes e os passos forem seguidos, o bolo, no final, vai ser bom. A qualificação do soldador, por outro lado, testa o cozinheiro. Prova que aquela pessoa em específico consegue seguir a receita na perfeição, sem erros. E isto leva-nos à regra de ouro da manutenção: usar ou perder. A soldadura é uma habilidade que exige prática constante. É como um atleta de alta competição ou um músico. Se um soldador não praticar um certo processo, a sua perícia começa a diminuir. E por isso mesmo, a qualificação pode caducar. E não pensem que isto é uma regra vaga. As principais normas da indústria, como a ASMA ou a AWS, são muito diretas. 6 meses. Se um soldador passar mais de meio ano sem usar um processo de soldadura para o qual está qualificado, essa qualificação expira. Para a reativar, tem de fazer um novo teste e provar que a habilidade continua lá. Então, para resumir isto tudo, a qualificação de um soldador é muito mais que um papel. É a prova de uma competência muito específica, definida por regras muito apertadas e que exige prática constante para se manter. E é, no fim de contas, a grande garantia que a indústria tem de que as estruturas que nos rodeiam são construídas com segurança e qualidade. E terminamos com uma pequena provocação, porque as normas e os testes garantem a competência técnica, garantem que as regras são seguidas. Mas a soldadura, na sua essência, será sempre um ofício que mistura ciência com arte. E isso leva-nos a perguntar: o que é que define então a verdadeira mestria? Fica a reflexão.